Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou aproveitar, senhor presidente, a presença de alguns parlamentares no plenário para tratar de um tema que foi abordado aqui também pelo deputado Luiz Paulo, não na mesma perspectiva que eu vou abordar. Porque muitas coisas, deputado Conte Bittencourt, estão acontecendo e nós vamos virando as costas porque entendemos não ser conveniente contribuir para intensificar a divulgação. Embora eu mesmo tenha tratado de várias questões que alcançam o poder legislativo, reiterando aqui o meu entendimento em relação à imunidade parlamentar, reiterando aqui o meu entendimento sobre a inconstitucionalidade da prisão de 9 deputados e a inconstitucionalidade também da suspensão do exercício do mandato de mais um deputado, que foi proibido de frequentar o poder legislativo. Sobre esta questão, eu já me manifestei e reitero o meu entendimento. Entendo também que progressivamente vai ficando mais evidente o que é chamado de a ditadura do judiciário. Mas o poder judiciário decide quando é provocado. E a provocação vem sendo feita através de instituições que têm a responsabilidade da investigação e também a responsabilidade de provocar o judiciário, como é o caso do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. E nós defendemos o fortalecimento das instituições. Em relação ao Ministério Público, deputado Conte Bittencourt, como fui constituinte, participei entusiasmado das deliberações que conferiram ao Ministério Público, que deixou de ser a Advocacia da União também, para que o Ministério Público pudesse ter o protagonismo não nos moldes que tem tido hoje. Mas, paralelamente aos excessos, nós temos também a precarização de alguns direitos. Há 2 dias atrás, houve a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seria bom, seria muito bom, que aqueles que têm responsabilidades públicas procurassem conhecer os 30 artigos da Declaração Universal, mas que pudessem ver também os dispositivos correlatos na Constituição de 5 de outubro de 88, da qual honrosamente eu sou um dos signatários. O relatório do COAF, muito bem produzido, precisa ser conhecido. Por quê, senhor presidente? E eu falo exclusivamente da questão que me alcança. Eu percebo que assessores estão tendo a sua vida devassada
devassada. Eu poderia admitir, e não quero, ilegalmente, mas, e defendo que os órgãos de fiscalização tenham o dever e o direito de fiscalizar. Aliás, já em situações concretas, inclusive no Congresso Nacional, eu fui contrário ao sigilo bancário. Eu entendo que o sigilo bancário é uma excrescência, mas a preservação da privacidade das pessoas é um direito humano. Os órgãos que têm a competência de fiscalizar também têm o dever de preservar o sigilo, pelo menos enquanto aquilo que é protegido pelo sigilo não se transforme em processo, e que o judiciário não determine que corra em sigilo de justiça. Eu também, e digo isto, não tenho nada me contraria em relação ao jornalismo investigativo. Eu considero importantíssimo. Mas sempre que algo que deveria ter o sigilo preservado vaza, deveria haver uma apuração em relação a quem vazou. E eu percebo, e aí trato do meu caso, que servidores do meu gabinete, advogados, aliás, ainda tem a questão do exercício da advocacia, tiveram a sua vida devassada, simplesmente que são assessores parlamentares. Se não fossem assessores parlamentares, não teriam sido, eu digo, vítimas da devassa, mas vítimas maiores da divulgação. É claro, e todos nós sabemos, que o mandato expõe, e cada um tem que compreender que essa exposição é inerente ao exercício do mandato. E sabemos do julgamento da sociedade, independente da prova. A vulnerabilidade da honra pessoal é muito grande. E aí, senhor presidente, aqui na casa, por solicitação do Ministério Público Federal, solicitação do COAF, a Assembleia Legislativa é que encaminhou a relação dos servidores por gabinete. Eu quero saber quem é o responsável que colocou no meu gabinete duas pessoas que não pertencem ao meu gabinete. Eu quero responder aquilo que é pertinente ao meu mandato. Olhando o relatório, lamentavelmente, no caso específico dos dois advogados, Dr. Luiz Felipe Conde e doutora Letícia de Assis, lamentavelmente, a vida profissional foi devassada. A vida profissional em relação aos seus clientes, como na condição de advogados, sem qualquer distinção em relação ao que é pertinente ao exercício do meu mandato. Já estão sendo, obviamente, com a divulgação dos nomes, já estão perdendo clientes. Mas já estão também sendo recriminados nos seus ambientes sociais e ambientes profissionais. Estão sendo recriminados sob a suspeição ou o convencimento, principalmente dos adversários,
de que eles participam de um esquema que é administrado por alguém que exerce mandato. E aí, não há qualquer possibilidade, mas nenhuma, de enfrentar uma situação dessas. Não há nenhuma possibilidade. Os assessores serão prejudicados, estão sendo prejudicados, já estão sendo prejudicados. Ninguém vai ser responsabilizado pela quebra do sigilo. Quem prestou as informações aqui na casa também não receberá nenhuma recriminação. Nós próprios nem tomamos conhecimento de que isso estava acontecendo. E o que vai permanecer é a avaliação da opinião pública. É isto que vai prevalecer. E cada um, obviamente, sofrerá as consequências desse ambiente que já está consolidado em relação, ou da imagem que já é feita de quem exerce mandato. Existe a criminalização do exercício do mandato, existe a desmoralização do exercício do mandato, e a partir da criminalização e da desmoralização vêm algumas consequências. Eu não tenho nenhuma preocupação, que eu digo pessoal, lamento muito, mas lamento muito que o Estado democrático de direito já esteja caminhando para a completa destruição, completa, e vai prevalecendo progressivamente aquilo que temos que evitar, que é a ditadura por outros meios. Eu sei que o poder judiciário vem sendo provocado, vem sendo procurado, mas gostou. De qualquer maneira, senhor presidente, eu quero mandar daqui desta tribuna um abraço de solidariedade ao doutor Luiz Felipe Conde e à doutora Letícia de Assis. Eu quero pedir desculpas a eles, por eles terem sido alcançados, profissionais competentes e zelosos que são, como advogados, terem o nome exposto, única e exclusivamente, porque integram o meu gabinete parlamentar. Muito obrigado.